O que é a glorificação? Como e quando ela vai acontecer? No estudo de hoje nós vamos analisar o que a Bíblia ensina sobre esse tema. É agora escola bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Quero saber como é que foi seu final de semana. Como é que foram as coisas? Deu para dar aquela descansadinha, tranquilo, na paz, curtiu sua família, aproveitou aqueles momentos, foi à sua comunidade religiosa, à sua igreja? Eu fiz o convite, sempre faço na quinta, né? Convidando você a ir à igreja adventista mais perto da sua casa. Nós aqui da Novo Tempo somos da igreja adventista, por isso que eu sempre faço esse convite. Essa não é uma competição religiosa, não é uma disputa, não. Mas é a gente compartilhar o conhecimento da palavra. Estamos juntos na busca, somos irmãos, independentemente da placa da nossa igreja. Por isso, se você quiser descobrir qual é a igreja mais perto da sua casa, aqui entra, Igreja Adventista, encontre uma igreja.com.br. Chega lá e diz, o pastor Gilmar do programa Escola Bíblica da Novo Tempo me convidou para vir aqui. Eu espero que você seja bem recebido, que você tenha ali momentos agradáveis. A gente tem muitas atividades. Se você tem filhos em idade juvenil, filhos na adolescência, a gente tem atividades específicas para essas crianças. Lá na igreja também, desde os pequenininhos, né? Tem a escola, como tem a escola dominical, a gente tem a escola sabatina, que é no sábado. Tá bom? Você é o nosso convidado. Estamos na nossa temporada Céu e Inferno, Salvo ou Perdido, entendendo o plano da salvação, o processo que acontece à medida que nós vamos conhecendo o Senhor Jesus. Essa é a nossa revista que nós estamos estudando nessa temporada. Você pode pedir essa revista e você pode acompanhar. Assiste o programa, tem a revista, abre sua Bíblia e vai tirando ali suas dúvidas. Vai descobrindo. Olha, você tem perguntas aqui, didaticamente, né? Você vê, olha só, dá uma olhadinha. Como é interessante. Um material de apoio para que você conheça ainda mais a palavra. Vamos ver se dá para colocar aqui, para você visualizar, dá uma olhadinha. Tá vendo? Ilustrado, com as perguntas, a referência dos textos bíblicos. Então, vale a pena você pedir a sua revista Esperança. Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Você pode ligar agora, está aparecendo o número aí na sua tela, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí a nossa equipe vai te atender até 10h30 da noite. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem por nosso WhatsApp, é o 12 9 82 44 44 49. Vai aparecer agora aqui, é o 12, agora sim, olha, 12 9 82 44 44 49. Aí no WhatsApp você só escreve, eu quero receber a revista. Você vai receber um link, se você já quiser fazer o seu cadastro. Se você precisar de ajuda, você continua que a gente faz contato ali para te ajudar. Combinado? Olha, eu quero mandar um abraço especialmente para os meus amigos, alunos da Escola Bíblica, telespectadores da região de Curitiba. Agora, no mês de abril, nós tivemos ali alguns momentos de confraternização, de formatura. São mais de 130 alunos na região de Curitiba
que estiveram ali reunidos, estiveram, né, buscando conhecimento da palavra e agora receberam ali o seu certificado, tiveram a comemoração. Então, é a formatura da Escola Bíblica Novo Tempo. Parabéns a você da região de Curitiba. Eu aproveito, está aí, ó, a celebração, hora de jogar o... Como é que chama aquele chapeuzinho mesmo que eu esqueci? Capelo? É isso, meu diretor? É capelo? É? Jogou o capelo. É um momento de celebração. A gente tem essas formaturas espalhadas pelo Brasil. E eu aproveito para te motivar. Você, né, a sua história, o seu compartilhar, também ajuda que outros sejam motivados. Então, se você recebeu sua revista aí na sua casa, se foi essa, se foi outra revista, você pode tirar uma foto, manda para a gente para motivar os outros. Se você já recebeu o seu certificado, se você foi numa formatura e aí tem a sua foto de formatura, manda para a gente. Olha, está aparecendo o WhatsApp do programa. Essa é a nossa produção que vai conversar com você. É o 129-8109-1268. Esse é o número para você compartilhar histórias, fotos de você. Pode ser uma foto você assistindo o programa, mas só para a gente motivar outros para que acompanhem também o programa Escola Bíblica. Combinado? Não importa de onde você é, compartilhe sua história. Vamos orar e vamos começar um novo entendimento nesse processo de salvação, de modificação da nossa natureza, aquilo que vai acontecendo ao longo da vida e um dia vai chegar ao seu auge quando o Senhor Jesus Cristo retornar com poder e glória a esta terra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque a gente vê pessoas espalhadas pelo Brasil, agora na região do Paraná, buscando estudar, buscando conhecer. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, dos nossos alunos da Escola Bíblica, aqueles que pedem as revistas, aqueles que querem entender mais da palavra, que o Senhor os abençoe. E se alguém está assistindo a gente, tem dúvidas, que ele seja motivado, estimulado a pedir, a buscar o conhecimento e que ao abrir a palavra ele perceba a transformação que pode acontecer, que vai acontecer na vida dele e também na sua família. Eu clamo por isso, nos dê compreensão agora no tema que nós vamos estudar em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você, eu estava orando e pensei, né, o cérebro é um negócio extraordinário. Quando eu citei, né, aqueles que pedem a revista, eu sempre esqueço, às vezes, de mencionar que as nossas revistas Esperança, elas são distribuídas para os nossos telespectadores sem nenhum custo. Você pode acreditar nisso, tá? Porque elas já tiveram um patrocínio dos nossos doadores mensais, que são os Anjos da Esperança. Então você pode pedir a sua revista e você vai receber na sua casa sem nenhum custo. Não vai ter boleto de entrega. Se alguém estiver vendendo, não, a gente não faz isso. Nosso material é distribuído gratuitamente, tá? Vamos lá, vamos conversar hoje. Vamos entrar numa... Eu vou para o quadro aqui, posso? Posso ir para o quadro rapidamente? Posso ir para o quadro? Eu nem combinei com o meu diretor aqui, mas é só para a gente... vai aparecer lá na tela isso também, né? Mas só para a gente chamar a atenção aqui. Nós já trabalhamos o tema da justificação, tá? Nós já trabalhamos o tema da santificação, explicamos isso. Vamos retornar um pouquinho isso hoje e amanhã também, né? Nós já trabalhamos o tema da glória, e agora vamos trabalhar melhor, né? O tema da glorificação. Essa é uma sistematização que a gente faz
quando a gente vai explicar isso que a gente chama de o processo, né, de transformação que acontece na vida de um indivíduo, tá? Esse processo de mudança. E aí a gente percebe que no processo, na justificação, é um ato que o Senhor faz na sua morte, Ele paga os meus pecados, eu aceito isso, e agora eu estou passando por esse processo que vai durar a vida inteira. Lógico que eu renovo todos os dias o sacrifício realizado pelo Senhor Jesus, e a gente estudou que a vida santa, a vida santificada, é aquela vida que eu realmente percebo que eu pertenço a alguém. No caso, aquele que me criou, a Deus como meu Criador. Agora vai chegar um momento, e para mim isso, queridos, tem que ter... Por que eu penso também dessa forma? Porque tem que ter um sentido, né? Uma lógica. Não dá para você viver para sempre num processo que não há mudança, entende? Quando o indivíduo chega ao sono da morte, ele chegou no limite daquele processo, e agora quando Jesus voltar, que vai acontecer a glorificação, né? Ela acontece na volta de Jesus, tá? Quando Jesus volta, e aí definitivamente o homem está liberto do pecado. Até lá ele está passando por esse processo. Então, quero ir para a tela, a gente vai recordar um pouquinho, mas só para você ter uma percepção clara do que a gente vai trabalhar ao longo dessa semana, que é o tema da glorificação. Então, a gente trabalhou o tema da justificação, né? E eu recordo aqui o texto de Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente trabalhou já que esse é um ato que o Senhor faz, eu não conquisto, Ele fez, né? A justificação é um ato imediato e completo de perdão, que ocorre quando o crente aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal, e nesse momento ele é reconciliado com Deus, ou seja, aquele lapso que havia, o pecado, né? Agora ele foi perdoado dos seus pecados, então o Senhor começa a trabalhar na vida dele através da ação do Espírito Santo para que haja a transformação. E aí vem o que a gente chama, esse é o processo da santificação. O agente é o Espírito Santo, aquele que convence, aquele que mostra, aquele que revela como é a minha natureza, né? A gente já estudou 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos cristãos na cidade de Tessalônica, capítulo 4, verso 7. Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação, para uma vida santa. Isso não é impecaminosidade, mas é uma vida de pertencimento a Deus. A santificação, queridos, começa no momento em que alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador e é justificado diante de Deus. E isso se renova a cada dia. A partir desse momento, o crente começa a ser santificado, ou seja, separado para Deus. E vai passando por um processo de crescimento espiritual, maturidade e transformação. Essa palavra aqui cabe bem, né? Eu acho que eu acabei nem citando e nem trabalhando ela, mas é uma questão de amadurecimento. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. É uma questão de amadurecimento, de crescimento. Aquelas coisas que eu fazia quando não tinha percepções, quando eu ainda não tinha noção, aquelas coisas que eu fazia mesmo no início da minha caminhada cristã, hoje eu não faço, porque eu tenho maturidade, o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida todos os dias, e talvez esse seja um grande desafio da vida, seja para todas as áreas, e alcançar a maturidade, porque a maturidade, ela me dá percepções de como eu vou reagir diante de situações que às vezes são as mais constrangedoras para mim. O indivíduo que te trata mal, o indivíduo que te abandona, o indivíduo que fala mal de você. A sua reação diante desse cenário vai revelar a maturidade. Em termos espirituais, vai revelar o quanto você percebe que o Senhor está trabalhando na sua vida. Esse processo ocorre todos os dias através do poder do Espírito Santo, levando o cristão a viver conforme a vontade de Deus e se tornar mais semelhante a Cristo.
E a gente trabalhou, isso não é um mérito humano, pessoal, mas é a ação do Espírito Santo. Agora é óbvio, eu aceito a justificação e eu aceito todos os dias que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Eu busco Ele, eu converso com Ele, eu oro. Isso não é uma formalidade, mas é ser impressionado pelo poder de Deus na minha vida. E é o Espírito que vai me dando estas percepções. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós podemos e devemos buscar a santidade, mas isso não significa que nós seremos perfeitamente santos antes da volta de Jesus. Perfeitamente santos no sentido de impecaminosidade. Nós seremos santos no sentido de pertencimento. Dá para entender? Porque às vezes na nossa mente eu me tornei santo, eu agora não cometo mais pecado. E a gente tem ao longo da história indivíduos que buscaram através das disciplinas espirituais esse isolamento para vencer os seus desejos, vencer as suas vontades pessoais. E isso é um processo ao longo da vida, porque santidade não é essa impecaminosidade. É óbvio, a gente já falou isso, mas vale a pena repetir, que quando a gente fala sobre isso, não está dizendo que eu vou continuar no pecado. Não, eu sou assim, não tem modificação. Não, eu agora olho para as minhas tendências pecaminosas de forma diferente. É sobre isso. Essa é a diferença. Essas coisas não são mais normais para mim. Mesmo que nós possamos ser transformados e vivemos de maneira que agrada a Deus, ainda temos uma natureza pecaminosa. Portanto, nós somos sujeitos ao pecado até a volta de Cristo. Por quê? Eu já trabalhei isso aqui algumas vezes. Quando a gente fala de pecado, a gente não está falando só de atos pecaminosos. A gente está falando de natureza, sabe? A gente está falando que o meu estado natural, ele é ruim. E ele só vai ser transformado definitivamente quando Jesus voltar. Mas eu estou passando por um processo. Eu estou revelando na vida que o Senhor está me mudando. Entende? E aí, a gente tem que pensar, né? Eu percebo que está havendo essa mudança. E essa mudança não vai trazer o indivíduo... Ele não vai olhar de forma superior para os outros, não vai se orgulhar disso, não. Pelo contrário, ele vai servir ainda mais ao seu próximo. Por isso, a plenitude da santidade será alcançada apenas no futuro, quando nós estaremos na presença de Deus de maneira plena, sem pecado. Nós teremos possibilidade para pecar, sempre haverá, porque onde há liberdade haverá uma possibilidade. Só que nós saberemos qual é o resultado do pecado. Então haverá uma repulsa. Mas a plena libertação da escravidão do pecado, dessa natureza ruim, que o Senhor vai transformar, só quando Jesus voltar. E aí a gente chama esse processo de glorificação. Porque a verdadeira glorificação se dá na plena imagem de Deus restaurada na minha vida. A glória de Deus é manifesta em mim e isso só será plenamente alcançado quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Porque nós revelamos aquilo que Deus está fazendo comigo. Nós revelamos como o Senhor está trabalhando na minha vida. Nós revelamos como o Senhor está trabalhando em nossa vida melhor. Entende? Vamos lá, então nós vamos trabalhar um pouco esse tema da glorificação agora. Por isso a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ali, essa perspectiva, a gente analisou quando a gente falou de fé, né? A gente analisou, por exemplo, Hebreus capítulo 11, todos aguardavam. Não é só aguardar um lugar, não é só ter um lugar onde não haverá dor e sofrimento, mas é viver, ter uma nova vida, uma vida transformada. O corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Isso é físico, mas também é a mudança.
Mas essa mudança começa hoje. Agora ela alcança sua plenitude quando o Senhor voltar. Tem que haver uma mudança hoje. Voltando então, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Essa transformação, a mudança da natureza. Portanto, queridos, a glorificação é o fim do processo de salvação e a entrada definitiva do reino de Deus, onde os crentes vão viver eternamente em perfeição, sem mais dor, sofrimento ou pecado. Olhar dessa forma, de coração, quando eu olho dessa forma, eu começo a perceber que crer nisso é perceber que há um sentido, que há uma ideia, há um fim que é um novo começo, que é a restauração definitiva que o Senhor fará. Então, para a gente entender didaticamente, a justificação, nós somos salvos do castigo do pecado. Na santificação, nós somos salvos do domínio do pecado. E há esse processo de mudança. Eu não sou mais escravo do pecado. Lá o pecado me condenava. Aqui o pecado me dominava. Então, agora eu não tenho mais condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui o pecado não tem domínio sobre mim, porque é o Espírito Santo que vai dirigir. Essa é uma luta diária. Por isso que a gente analisou o capítulo 8 de Romanos. Aquele que anda no Espírito não é dominado pelos seus desejos. E essa é uma luta, tá? E quanto mais o Espírito vai atuando, mais eu vou tendo libertação. E a glorificação é salvo da presença do pecado, ou seja, não há mais pecado. Eu sou liberto, minha natureza foi transformada. E aqui, isso aqui vai acontecer quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Você almeja isso? Você consegue visualizar isso de forma didática da sua história? E eu entendo, queridos, que na história, sabe, a gente às vezes quer colocar um aspecto linear, né? Assim, uma linha, um caminho, mas eu entendo que isso acontece como em espiral, assim, sabe? Eu às vezes retorno, eu estava caminhando, mas aí eu volto, eu tenho a minha luta, eu erro, isso se renova, me entende? E talvez eu estou falando para você que você pode me dizer assim: pastor, eu já vivi muito mais a plenitude da ação do Espírito na minha vida. Hoje eu desanimei, caí. Eu quero dizer para você que retome, busque. O Senhor deseja resgatar você. O Senhor deseja dar oportunidade para você. Não esqueça disso. Embora nós não possamos ser perfeitos ou totalmente santos, pensando no aspecto de não ter nenhum pecado antes da volta de Jesus, a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a santidade como objetivo na vida. Ou seja, esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento nós devemos. Haverá uma luta, essa luta é constante. Os cristãos devem se esforçar para viver de maneira pura e justa, mesmo que a perfeição total seja alcançada apenas no futuro, quando Cristo retornar. Essa questão de viver, de se esforçar para viver uma vida pura e justa, não é o foco naquilo que eu quero conquistar, mas é o foco naquele que me conquistou. Então, eu tenho que ir ao Senhor Jesus para viver isso. Eu tenho que buscar o Senhor Jesus para
ter esse caminho de pureza e justiça, entende? Porque se eu foco no que eu tenho que abandonar, não há transformação, e aí eu me frustro porque a minha natureza é ruim, eu não consigo. Mas viver aqui de maneira pura e justa, eu busco a Deus, eu busco o Senhor, eu me alimento dEle, eu peço a orientação do Espírito Santo, eu reconheço minhas limitações, é nele, é Ele que vai efetuar em mim as ações, sabe? E o esforço é essa decisão que eu preciso fazer de estar com Ele todo dia. E Deus não pode fazer isso por mim. Ele vem e se apresenta para mim todo dia. Agora, o meu esforço, eu não quero ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ler às vezes. Eu não entendo, eu desanimo, eu não quero orar. Eu fico chateado com o que as pessoas fazem, com o que alguém faz. Eu estou decepcionado de questões eclesiásticas, religiosas, não vou à igreja. Entende que pode acontecer com você? Mas você diz assim, não, eu quero ler, eu quero orar. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que me esforçar para ir ao Senhor Jesus. E a palavra é clara, esforçai-vos por entrar pela porta. Esforçai-vos por esse caminho. Não é um caminho largo, fácil, porque a minha natureza é diferente. E aí eu busco o Senhor Jesus. Eu não estou focado no que eu tenho que fazer. Qual é a ação que precisa ser modificada? Qual é a minha tendência pecaminosa? Eu estou focado em estar ligado a Deus. E Ele vai me mostrar esse caminho. Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele nós seremos glorificados. E herdeiro, a gente não faz nada para ser herdeiro, querido. Você acha que você conquista a herança? Não. Por que você tem uma herança? Por que você vai receber algo? Simplesmente porque você era filho. Alguém pode até te escolher mas você não faz algo para conquistar a herança. A herança é um mérito que você tem por filiação, ou porque alguém destinou, entende? E o Senhor nos dá esta herança porque nós somos filhos. E um dia seremos glorificados. Porque para mim, verso 18, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A manifestação definitiva da restauração de Deus na minha imagem. Entende? Porque é isso que o plano da salvação faz. Devolve para mim a imagem de Deus. A glória de Deus se manifesta em mim. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Predestinação não é um fim definitivo. Você foi escolhido. Não, é aquilo que o Senhor te proporciona se você deseja. E eu concluo, queridos, em nossa busca pela santidade é fundamental reconhecer que a perfeição plena será efetuada por Deus e vai acontecer somente no retorno de Jesus. Eu quero orar para que a gente tenha um coração aberto agora, para que o Espírito trabalhe, a gente entenda as limitações, mas a gente entenda a transformação. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus, pela presença do Espírito e porque um dia o Senhor voltará e nós seremos transformados. Que a gente esteja preparado, que a gente te busque em nome de Jesus. Amém. Uma alegria, a gente se vê amanhã.